Olá pessoal, aqui é o professor Fred Moreira e hoje nós vamos falar sobre o potencial elétrico de uma carga pontiforme. Então vamos lá. Bom pessoal, a ideia aqui é o seguinte, ó, a sua energia potencial elétrica, né, ela é dada por K, Qzão, vezes Qzinho, dividido por D. Né? E o seu potencial elétrico é essa energia potencial elétrica dividido por Qzinho. Como consequência, o seu potencial elétrico vai ficar sendo K, Qzão, Qzinho, dividido por D, e tudo isso dividido por Qzinho. Então, o que a gente pode fazer nessa história? Cortar esse Qzinho com esse Qzinho, né? E o seu potencial ele fica sendo K, Qzão sobre D. Então, a partir de agora, a gente vai ser capaz de calcular o potencial elétrico no espaço dado por uma determinada carga. Tá? A constante é dada em 9 vezes 10 a 9, a carguinha elétrica geradora, né, é dada em Coulomb e a distância dada em metro. O potencial elétrico, lembrando que é Joule por Coulomb, dado em volt. Vamos ver aqui num exemplozinho como é que seria isso? Então, olha só. Você tem aqui uma carguinha de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs colocada no espaço. Então, vamos ver. O que a gente vai calcular? O campo elétrico a 3 metros dela. Então, vamos aprender o que é o campo elétrico. O campo elétrico, né? Vamos revisar, na verdade, o que é a ideia do campo elétrico. Você está a 3 metros da sua partícula, então você tem um ponto. Nesse ponto, existe um campo elétrico. Esse campo elétrico, para quem não lembra, é dado por K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Então, fica sendo 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 metros ao quadrado, 3 ao quadrado. Daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar o 3 ao quadrado com 9, e o nosso campo elétrico vai ficar sendo 3 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb. Então, o que significa? Significa que nesse ponto existe um campo elétrico apontando para fora, que nesse caso aqui vai ser para a direita, no valor de 3.000 newtons por Coulomb. Né? Como eu já disse para vocês, isso é uma placa de aviso. Ela está avisando o quê? Qualquer carguinha positiva que for colocada, aqui é Qzão, se você for colocar uma carga Qzinho nesse ponto, essa carga Qzinho vai sofrer, se ela for positiva, ela vai sofrer uma força, né, de 3.000 newtons para cada coulomb que ela possui, de maneira repulsiva, no sentido do campo elétrico. Agora, se você colocar uma carga negativa, aí a força vai ser no sentido do campo elétrico, também de 3.000 newtons para cada coulomb. Então, se você colocar um coulomb aqui, vai tomar 3.000 newtons de força. Se colocar 2 coulombs, vai tomar 6.000 newtons, e por aí vai. A ideia do campo elétrico, então, é ser uma placa de aviso para mostrar o tanto de força que cada coulomb sofreria se ele fosse inserido naquele ponto. Né? E o potencial elétrico, como é que ele entraria nessa brincadeira aí? Vamos ver? Na letra B dessa questão, deixa eu colocar aqui para vocês, eu estou pedindo para calcular o potencial elétrico a 3 metros dela. Né? Então, o que a gente faria para calcular esse potencial elétrico a 3 metros dela? A gente faria o potencial elétrico é K, Q sobre D. Então, vai ficar 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3. Né? 3 ao quadrado é no campo elétrico, aqui é só 3. O que vai dar para a gente um potencial de, corto 3 com 3, 9 vezes 10 a 3. Né? Opa, coloquei errado aqui, 9 vezes 10 a 3. O que significa 9.000 volts, né? 9.000 joules por coulomb. Então, agora eu tenho uma nova placa de aviso, que significa o seguinte, nesse ponto, cada coulomb que entrar vai ganhar 9.000 joules de energia. Tá? 9.000 volts. Então, o potencial elétrico ele é uma placa que mostra a energia daquele ponto, devido à presença da carga Q, e o campo elétrico ele vai mostrar a força, né, para cada coulomb naquele ponto. O potencial mostra joule por coulomb e o campo elétrico mostra a energia por coulomb.
né? O Joule por Coulomb potencial, força Newton por Coulomb. Tá? Então são essas duas plaquinhas de aviso que a gente vai usar para descrever aquele ponto do espaço devido à presença da eletricidade. Né? Então aí, ó, o campo elétrico, deixa eu até apagar aqui para vocês visualizarem bonitinho, que eu acabei colocando. Né? Então deixa eu pegar aqui assim, ó, tuf, né? Opa. O campo elétrico ele vai ficar sendo, né, 3 vezes 10 a 3 newtons por Coulomb, e o potencial elétrico, está aqui do lado, ó, vai ficar sendo 9 vezes 10 a 3. Né? Então são as duas placas de aviso. Uma placa está avisando o tanto de força que você vai sofrer, e a outra placa está avisando o tanto de energia que você vai sofrer para cada Coulomb. Né? No caso do campo elétrico, a gente usa muito o Newton por Coulomb. Né? No potencial, ao invés de escrever Joule por Coulomb, a gente escreve Volt. Tá? Então vamos para frente aí, galera. Então, só para a gente ter noção, né? O que seria uma cerca, né, de 13.000 volts? Essa cerca aqui está falando que ela tem 13.000 volts. Significa que nessa cerca aí está rolando uma movimentação de elétrons. Então você tem, vamos supor que uma região positiva e uma região negativa. Você vai ter então uma movimentação de elétrons passando por um fio da região negativa para a região positiva. Os próprios elétrons do fio vão entrar em movimento. E esses elétrons em movimento, eles têm energia. E essa energia na brincadeira aqui está sendo de 13.000 joules para cada Coulomb que está se movimentando. Se você não lembrar o que é um Coulomb, né, está aqui para você. Um Coulomb se movimentando significa 6 vezes 10 a 20, 6,24 vezes 10 a 18 elétrons, aproximadamente. Então, é em torno de 6 vezes 10 a 18 elétrons se movendo, e quando eles se moverem, cada elétron com a sua energia de movimento, eles se movendo, eles vão estar transportando um total de 13.000 joules para cada Coulomb, nessa cerca elétrica. Depois nós vamos ver o que é o tomar o choque, por que esse choque não é mortal, essa energia vai se transformar em calor, essa energia vai se transformar em movimento, no caso do motor elétrico, ela vai se transformar em luz. Né? Então nós vamos estudar depois para que a gente vai usar a energia da movimentação dos elétrons. Agora imagine o seguinte, imagina que você tem uma carga de 4/3 vezes 10 a menos 7. Você pode até ficar bravo comigo de eu ter colocado esse valor. 4/3, né? É aproximadamente 1,33 vezes 10 a menos 7. Né? E aí, essa carga ela está gerando ao seu redor, né, um potencial elétrico. Como o potencial elétrico é dado por kq sobre d, né, basicamente o aumento da distância gera uma diminuição do potencial elétrico. Então, o que vai acontecer nessa história? À medida que você vai medindo o potencial elétrico nos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, você vai vendo uma diminuição do potencial elétrico. Então, se você quiser jogar na fórmula, eu vou fazer só o primeiro aqui, tá joia? Se você quiser jogar na fórmula 9 vezes 10 a 9, a carguinha 4/3 vezes 10 a menos 7, dividido por a distância de 1 metro, né? O seu potencial então vai ficar sendo, dividir por 1 metro é a mesma coisa, né? Deixar quietinho. Então, fica 9 vezes 10 a 9 vezes 4, tudo isso dividido por 3, vezes 10 a menos 7. Então, o que a gente pode fazer? Corta o 3 com 9, fica 3. Então, o seu potencial ficou sendo 3 vezes 4, coloquei aqui 12, né? E 10 a 9 menos 7, aqui é um menos 7, né? 9 menos 7 vezes 10 a 2. Então, o seu potencial a 1 metro é 1.200 volts. 1.200 volts. Né? Agora, se você aumentar a distância, o potencial vai diminuir. Se você dobrar a distância, o potencial vai diminuir 2 vezes. Sabe o que significa? Que em 2, o potencial vai ser de 600 volts. Em 3, o potencial vai ser 3 vezes menor, 400 volts. Em 4, ele vai ser 300 volts, 4 vezes menor. Em 5, ele vai ser 5 vezes menor, então 1.200 dividido por 5 vai dar 240 volts. E em 6 metros vai ser de 200 volts. Se você quiser, você pode fazer na fórmula todas essas contas, tá bom? Você vai chegar nesses resultados. Eu vou pegar esses dados e vou jogar numa tabela para vocês, quer ver só? Olha lá. A distância de 1 metro, o potencial é 1.200. A distância de 2 metros, o potencial é 600. A 3, 400. Em 4, 300. Em 5, 240. Em 6, 200.
né? E aí eu estou te mostrando que se você construir um gráfico do potencial em função da distância, você vai chegar numa hipérbole conhecida como hipérbole equilátera, né? Essa hipérbole ela mostra para a gente uma curva, né, que quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. Essas daí são grandezas inversamente proporcionais. Matematicamente, elas obedecem à regrinha do y é igual a A sobre x, né? O que a gente pode afirmar que o A é uma constante y vezes x. Então, nesse caso, por exemplo, 1.200 vezes 1, 1.200. 600 vezes 2, 1.200. 400 vezes 3, 1.200. Né? 300 vezes 4, aqui é 300, né? Esse pontinho aqui é 300. 300 vezes 4, 1.200. 240 vezes 5, 1.200. E 200 vezes 6, 1.200. Então, essa é uma característica da função inversa. Quer dizer, se você multiplicar o eixo x e o eixo y, né? O ponto yx, você vai achar uma constante. Nesse caso aqui, a gente acharia o k vezes a carga, né? O potencial vezes D seria o K vezes a carga. Tá joia? Então, esse daqui seria o gráfico de uma carga positiva. Se a carga fosse negativa, aí o gráfico estaria numa imagem aqui refletida, né, espelhada aqui embaixo, porque o potencial seria negativo. O potencial leva em conta o sinal da carga. Você não pode colocar módulo não no potencial. Carga positiva vai ter potencial positivo, carga negativa vai ter potencial negativo. Então, graficamente, a gente está mostrando para vocês que o aumento da distância implica numa diminuição do potencial elétrico. E através de um gráfico de uma hipérbole equilátera. Não é quadrática igual no campo elétrico. A gente também tem que lembrar, como eu já falei para vocês, né, que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, nada de ficar fazendo vetores, igual a gente fazia para o campo elétrico. Aqui é simplesmente pegar o potencial total no ponto P como sendo o potencial gerado pela carga 1, mais da carga 2, mais da carga 3, mais da carga 4. Tá? Então o potencial é só fazer a fórmula do Kq sobre D para a carga 1, para a carga 2, para a carga 3, para a carga 4. É uma soma algébrica. Se tiver tiver carga negativa e tiver que subtrair, aí a soma vira subtração. Mas não tem que fazer setinha no mesmo sentido contrário, 90 graus, Pitágoras, lei do cosseno, nada disso. O potencial é uma grandeza escalar. Né? Então, se tiver carga positiva, vai estar dando energia, carga negativa vai estar dando energia negativa, então você vai ter que fazer a soma algébrica na brincadeira. Tá joia? Agora, vamos pensar, né, num exemplo, o potencial gerado por uma carga. Então, eu peguei aqui, através lá do FET, né, uma imagem mostrando que nesse ponto, né, o potencial vale 8,909. Né? 8,909 volts. Nesse ponto, que está 2 quadradões, né? Aqui um quadradão, 2 quadradões da carga positiva. Se eu colocar agora duas cargas, tá joia? Positivas, cada carga vai estar dando o mesmo potencial, que é 8,909. Né? As duas cargas estão à mesma distância, as duas vão fazer o mesmo Kq sobre D. Então, como as duas são positivas, o potencial total é a soma. Né? Então, ficou 17,82 aproximadamente, né? 17,82. Se uma carga fosse positiva e a outra negativa, o potencial total daria zero. Porque uma seria mais 8,9 e a outra seria menos 8,9.